a presença ali da Igreja Católica que ele tentou eliminar, tá bom? Então assim, o fato em si não é importante, mas sim as ideias que vieram. Qual era a ideia? Antes se admitia um poder religioso que mandava nos poderes civis dos vários países, assim. Era assim que era a estrutura antes, na Idade Média, tá? E aí entra uma nova ideia dizendo, não há religião, não tem mais importância a religião, vamos colocar os conceitos humanistas. E foi daí que surgiram vários conceitos importantes. A gente esqueceu de falar um dos mais importantes aqui. O evolucionismo. Olha só, todas essas ideias, de uma forma ou de outra, elas tentam desconstruir a Bíblia e os princípios bíblicos. Todas elas, tá bom? Então, esse foi o ataque que o Rei do Sul fez ao Rei do Norte. Bom, o Rei do Norte, ele se recupera, começa a se recuperar, e nós vimos no estudo do verso ali 40, numa linguagem militar que é usada, tá? Que ele começa gradativamente o seu contra-ataque. O seu contra-ataque é lento, mas contínuo e aumentando em amplitude, tá? E nós vimos que a linguagem que é usada nesses versos, ela não é simbólica. Ela é uma metáfora, ela é figurativa, em outras palavras, tá bom? Estão lembrados que a gente falou isso semana passada. Então ali, os conceitos que são colocados com as imagens, né, carros, cavaleiros, né, inundação, ela não tem um simbolismo. Eu não preciso ir na Bíblia buscar uma chave para interpretar isso aqui, mas elas são figurativas. Né? Eu tenho a noção de que um movimento está se espalhando e está ganhando terreno em cima de outro. Essa é a ideia que passa. E nós vimos também, no final ali, no verso 43, que o Rei do Norte, ele se sente, depois que ele conquista tudo, isso é futuro ainda, né? Ele vai se sentir absolutamente confortável. Então veja, agora vamos explorar um pouquinho mais esse lado aqui. Existe um filósofo alemão, vocês já devem ter ouvido falar, Hegel, tá? Que ele colocou os princípios, ele retomou um pouquinho, pegou de Platão, né? Mas ele coloca com bases mais sólidas o princípio conhecido como dialética. O que é dialética? Dialética vem de diálogo, certo? Como é que eu chego a ter maior conhecimento? Quando eu pego alguém e eu troco ideias com essa pessoa, né? Ou pode ser, o som está vindo aonde? Lá de fora? Parece que está vindo aqui. E o que eu faço? Nessa relação de ideias, a gente consegue ganhar conhecimento, tá bom? Então ele colocou assim, você põe uma ideia, a outra parte, pode ser uma pessoa, pode ser um partido, pode ser uma empresa, qualquer coisa assim, coloca outra ideia que contrapõe. Então, a tese, a antitese, e aí você forma a síntese. Tá bom? Esse é o conceito bem resumido dele. Mas veja que o detalhe que eu quero chamar é que ele colocou o conceito de que uma ideia se contrapõe à outra. Olha só. Quando você faz isso, eu vou tentar ilustrar aqui com as minhas mãos, né? Você tem duas ideias, você vai fazendo isso aqui. Percebeu? Quem que explorou isso aqui? Quem que explorou as ideias de Hegel? Marx, Engels, quando criaram as bases do socialismo. Tá bom? Por isso que precisava colocar uma classe combatendo a outra. Tá? Só que como dizem alguns hoje, né? Hoje os empregados fazem churrasco com os patrões, então não é bem aí que você está procurando mais. Então, vejam que as ideias humanistas caminharam para outros lados, sempre no sentido de fazer isso aqui, ó. Tá bom? E, curiosamente, é o trabalho que o Rei do Norte vem fazendo. Ele tem ideias na dialética dele com o humanismo, ele tem ideias humanistas e ele coloca, é contraposto, né? Humanismo / ciência, né? E aqui eu estou dizendo a falsa ciência, no sentido de que a ciência verdadeira vai bater com a Bíblia, porque tem o mesmo autor, né? Deus fez, o Criador, e Deus é que fez a Bíblia, né? Nos comunicou a Bíblia, tá bom? Então o Rei do Norte começa esse processo da dialética com o Rei do Sul. Mas veja que ele vai mesclando. E o capítulo 43, o verso 43, justamente fala isso.
apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os livros e os etíopes o seguirão. Tá? E aí dá o conceito de que quando ele se apodera de todos os poderes, ele fez a síntese. Tá? Então a síntese que é formada aí é uma síntese religiosa / humanista. Ou vocês acham, ou vocês veem nas notícias, por exemplo, esse poder religioso, né? O papado, fazendo comentários sobre salvação. Alguém aqui veio ele falar? Vamos discutir sobre como foi a salvação por intermédio de Cristo, o processo? Não, ele fala de ecologia. E ecologia sempre no sentido de colocar um grupo contra outro, né? Vamos colocar a energia verde contra a energia poluente antiga, né? Todas essas ideias sempre jogando uma ideia contra a outra. Percebam esse detalhe, tá? Veja, quando eu falo aqui, deixa eu fazer uma ressalva, né? Quando eu estou colocando aqui, por exemplo, energia verde, né? E a energia dos combustíveis. Ah, então você é contra a energia verde? Ou você é contra? Não, não se trata disso, tá? Tem problemas dos dois lados, não quero entrar nesse mérito aqui, não se trata disso. Perdeu o foco, conceito, né? O conceito é que se coloca uma ideia contra a outra e elas batem uma contra a outra. Até a intenção é formar uma síntese. Tá bom? Quem dá essas pautas para o Vaticano? Oi? Quem que dá essas pautas para o Vaticano? Quem que dá ou o que que dá? Quem que dá? Quem que fala, ó, você vai falar sobre isso? Pessoal, entendam o seguinte, o Vaticano, ele é descrito como uma instituição milenar, tá bom? Se você pensa que você pode brincar com o Vaticano, que você vai fazer alguma coisa, que eles não sabem, eles são tourinhos, eles não sabem o que eles estão fazendo, é o contrário. Tá? Essa entidade Vaticano tem uma extrema sabedoria no sentido de saber como se conduzir politicamente. Tá bom? Vejam que hoje nós vivemos sob os auspícios do Vaticano, né? Os conceitos do Vaticano, e a gente fala assim, nossa, que papa inovador, né? Não é. Concílio Vaticano II de 1962 colocou todas essas ideias, ele está trilhando o que foi estabelecido em 62, tá? Graças a Deus eu não tinha nascido ainda, eu não sou tão velho assim, tá? Em 62, nasci em 63. Mas assim, vejam que eles trilham o caminho que foi estabelecido. É uma instituição tremendamente poderosa no conceito de análise da política. Quando surgem os políticos, né, os espertos, né, por aí, o Vaticano olha, faz análise, ele sabe como se conduzir. Então, assim, a senhora Ellen White usa uma expressão que eu gosto muito, fala assim, o papado não muda, tá? Ele vai implementando os seus conceitos sempre, ele nunca muda. Então, as outras coisas mudam para se adequar a ele, tá? Mas ele nunca muda. Tá? Você morre um, vem outro e o sistema continua funcionando. Não funciona. Criticam, né? Fazem plano para Tem 50 críticas anos, internas. você vai chegar lá e... Ele tem a mesma mão por detrás. Exatamente. Sim, exatamente. Tá bom? Isso vai ficar mais nítido quando a gente estudar o Apocalipse, tá? Nós vamos ver o que aconteceu quando o papado saiu de cena por causa da ferida, quem entrou depois e a recuperação que ele vai ter e o que daí ele vai promover, tá bom? Mas o nosso conceito, nossa atenção hoje é justamente nesse momento entre essa luta entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Bom, e nós vimos, só para relembrar também, nós vimos esse mapa aqui que ilustra, tá? Vejam que, como a linguagem é simbólica aqui, todas as referências aos povos, à movimentação do Rei do Norte e do Rei do Sul ali, elas são feitas com base para a gente entender conceitualmente, tá? Não tem nenhum poder que veio do norte ali da Palestina, né, na região da Síria ali, e desceu, atacou o Egito e depois vai atacar Jerusalém. Não tem nada disso hoje, tá bom? Não é físico, não é local, é o conceito. Isso aqui ilustra a movimentação do Rei do Norte, ele vem, ataca o Rei do Sul, faz a síntese da ideia, é um poder religioso humanista, e aí nós vimos no verso 44, que rumores do Oriente, olha só, ele está confortável aqui no sul. Rumores do Oriente, simbolizado por Jerusalém ali, o incomoda, tá bom?
E por que incomoda? Nós vimos que isso é a mensagem do capítulo 18 de Apocalipse. Que é o quê? O alto clamor. Sai dela, povo meu, está caindo Babilônia. Tá bom? E prazer, tá? Apresento-lhes Babilônia. Esse conceito aqui, quando o rei do norte sintetiza com o rei do sul ali, está formado o que Apocalipse vai chamar de Babilônia depois. Tá? É um poder religioso que novamente tem ascensão sobre os poderes civis. E aí que entra o que você perguntou. Aí os 10 reis recebem um poder junto com a besta ali. E aí a gente vai estudar depois do Apocalipse. Tá bom? Esse é o conceito. Vocês veem como as coisas se encaixam? Daniel fala a linguagem de Apocalipse, embora termos diferentes. Tá bom? Esse rumor que vem do Oriente é o povo de Deus anunciando, dando a última mensagem de misericórdia, que vai ser com grande poder. E notem que lá é representada simbolicamente por um anjo que voa o mundo todo. Então imagine o poder dessa mensagem que vai ser dada. Vai incomodar o nosso amigo rei do norte com o rei do sul. Você está falando interessante, você falou para mim na semana passada o alto clamor. Eu observei o alto clamor realmente, porque na verdade o processo que a igreja está vivendo agora, o processo de reavivamento, para atingir esse alto clamor. Da mesma forma, o papai está vindo também, vai haver um embate nesse. Imagina assim, um momento, vai haver um embate. O alto clamor e a mensagem do Papa, né? É fantástico isso aí, realmente é fantástico. Agora eu queria chamar a atenção para vocês, agora só focar mais uma coisa aqui que é importante, tá? Vamos ler então, só recapitular o verso 41. Quem pode ler para mim? Capítulo 11, verso 41. Entrará também na terra gloriosa. 11:41. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Muito bem, olha só. No caminho que o rei do norte faz em direção ao rei do sul, lembra disso? Na sua invasão, ele entra onde? Na terra gloriosa. Lembra Jerusalém, que eu pus ali o desenho? Né? Aqui, ó. Ele entra ali também, tá? Só que Jerusalém, nesse contexto aqui, representa quem? O povo de Deus. E nós vimos, inclusive, que uma referência a Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon, tá? Não tem a ver com aspectos topológicos, mas sim étnicos, tá bom? Significa que nós estamos falando de população, de povo, não de localidade, tá bom? Por quê? Porque, tudo bem, Edom eu até uso como referência para um local, Moabe, né? Ah, ele foi para Moabe. Todo mundo entende, a Bíblia fala isso e você entende que é uma localidade. Mas você não pode falar os filhos de Amon. Então, para uniformizar o entendimento, nós temos que entender como algo étnico, povo, tá? Raça. Até porque eles não existem mais, tá bom? Não dá mais para você fazer junção com a localidade, tá? Eles não existem mais. E aqui nós fizemos uma, vamos dizer assim, uma assertiva aqui, colocando quase como uma possibilidade para vocês pensarem, né? De que seria uma referência àquelas pessoas ligadas ao povo de Deus. E aqui eu até vou chamar a lembrança, a história de Ló. Vocês lembram o que aconteceu? Estava lá Sodoma, Ló morava lá, veja que Abraão ficou num lado fora do povo iníquo, né? E Ló escolheu morar com o povo iníquo, em Sodoma, tá bom? A Bíblia faz menção a isso daí. E ele morava entre os habitantes corruptos da terra ali. Veja que ele precisou, no último instante, já que essa cidade seria destruída, ele precisou quase ser arrancado pelo anjo. Ele e quem? Sua mulher e 2 filhas. Lembre-se que os maridos das filhas não quiseram acompanhar, tá? E o anjo pegou pela mão e arrastou eles correndo. No meio do caminho, nós vemos a esposa de Ló presa ao humanismo, né? Ela deu mais valor às ideias humanistas do que às ideias religiosas de salvação. Ela olha e se transforma numa estátua de sal, tá? E depois nós vemos que Ló e suas filhas correm para um determinado local e ali a Bíblia narra esse fato lamentável que foi o incesto que as 2 filhas cometeram com Ló, tá bom? De lá surgem justamente esses 2 povos que são mencionados aqui. Então veja, isso possivelmente pode representar pessoas aparentadas com o povo de Deus. Agora vamos entender isso no conceito nosso aqui.
É uma possibilidade de entendimento. Se nós vamos ter um povo remanescente no final, tá bom? E aqui eu quero estabelecer que o conceito de povo remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, como descrito lá em Apocalipse. Tá? É o povo do final. Independente da religião, tá bom? Ah, você acha então que adventista não é? Não. Eu acho que adventista, a igreja adventista é a igreja correta por várias razões. É a igreja que ganhou uma missão importante de levar o evangelho a todo mundo. É a única igreja, junto com a igreja católica, que tem uma estrutura mundial. Nenhuma outra igreja tem. Tá? Então está cumprindo a missão de Deus. Igreja adventista é status? Não é status. É trabalho, é missão. Tá bom? Mas no fim dos tempos, Deus vai ter uma igreja pura, verdadeira. Por que eu falo isso? Por causa da história de Jesus, lá em Mateus 13, do trigo e do joio. Eles crescem juntos. Eu posso ter adventista, que é o trigo, e adventista, que é joio, crescendo junto na igreja. Eu posso ter também trigo e joio fora, em outras religiões? Claro! A Bíblia fala, sai dela, povo meu. Deus tem um povo lá. Se ele é povo de Deus, então eles são trigo. Então veja, no momento final, Deus separa o joio do trigo e ele junta todo o trigo. Essa é a igreja remanescente. Tá? Essa igreja caminha até a volta de Jesus. Então, nesse momento, quem que está no povo remanescente? Você pode dizer assim, aqueles que já conheciam a verdade bíblica, né, que sempre guardaram e foram fiéis, e aqueles que não conheciam toda a verdade bíblica, mas eram fiéis. E Deus chama eles conhecem a verdade e eles se unem na igreja remanescente. Por isso pode ser esse conceito do povo aparentado como o povo de Deus. Tá bom? Da mesma forma, nós podemos entender o verso 43, quando fala do Egito, dos líbios e dos etíopes. Né? E nós mencionamos aqui que eram países localizados vizinhos do Egito. Tá? Inclusive, um desses povos aqui, eles têm origem lá da época de Babel. Né? Então veja que interessante, transmitindo para a gente o conceito todo de confusão religiosa, humanismo e todo esse pessoal junto. Tá? Então você tem um bloco e você tem um outro bloco. Estão percebendo? E aí, esses é que daí interagem, né? Mas voltando então ali ao verso 41, diz que esse poder do Rei do Norte entrará na Terra Gloriosa. Outro verso? Isso, verso 41, Terra Gloriosa, e alguns ou muitos sucumbirão. Isso aqui pode estar fazendo uma referência, sabe ao quê? Ao peneiramento, a igreja verdadeira, o joio e o trigo. Muitos sucumbirão, muitos não aguentarão a pressão e irão para o lado do Rei do Norte / Rei do Sul. Perceberam? Então nós começamos, nesse verso 40, uma discussão entre Rei do Norte e Rei do Sul, mas depois que eles formam a síntese, a Bíblia fala, essa síntese contra o povo de Deus. Tá? Essa é a verdadeira batalha. E o Apocalipse vai dar esse nome a essa batalha de o quê? Armagedon. Essa é a batalha do Armagedon. Não se trata de combatentes de Israel contra os Estados Unidos, isso aí é besteira. Tá? Apocalipse deixa claro, combatente dos inimigos de Deus contra o povo de Deus e contra Deus. Tá? Esse é o verdadeiro Armagedon. Né? E nós estamos vendo a formação aqui. Tá? Se você agora olhar no verso 45, olha o que fala. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Algumas traduções vão dizer e no Monte Santo. Tá bom? É difícil a gente saber exatamente qual foi a intenção da escrita original aqui, mas veja só, isso revela para a gente um perigo. Pode ser que novamente, no final dos tempos, na data limite de decisão, alguns do povo de Deus que estão no Monte Santo sejam influenciados e caiam. Obviamente antes de fechar a porta da graça. Né? Aqui é muito sintético, o Apocalipse é que vai tratar disso com mais detalhes. Tá? Percebam que há um perigo real de pessoas que fazem parte do povo de Deus serem atraídos
pelos conceitos religiosos barra humanistas. Rei do Norte barra Rei do Sul. Tá bom? Essa é uma luta. Nós estamos vendo essa luta já acontecendo. Eu não vou me estender aqui, não é o nosso objetivo, tá? Mas eu não posso deixar de mencionar novamente essas ideias humanistas que agora começam a chegar ao Monte Santo, a Terra Gloriosa, tá? Nós estamos vendo pessoas nos nossos meios aqui, inclusive não somente no meio religioso, mas no meio adventista, proliferando ou propagando, tá, ideias humanistas, claramente humanistas. Eu não quero citar nomes e peço que ninguém cite também nomes aqui, não é o nosso objetivo, mas nós vemos conceitos errados sobre a criação, Deus como Criador. Nós vimos alguns conceitos sendo defendidos no meio adventista, não é, graças a Deus, não é geral, tá? São pontuais. Ecologia, no conceito. Veja só, não entendo mal. Eu, de certa forma, sou ecologista no sentido de que eu procuro preservar vegetação. Eu odeio quando corto uma árvore, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a terra. Não é porque a terra um dia vai ser destruída pelo fogo, então vou queimar tudo lá hoje, né? Para quê? Se Deus mesmo vai queimar. Não é esse conceito, né? Deus nos deu a terra para que nós administremos, né? Então, assim, nós devemos ter cuidado com os seres animais que Deus colocou aqui. Vou judiar de ser animal porque ele não pensa. Tem dó, né, pessoal? O conceito aqui é a criação divina. Então, você como cristão, você é responsável, você tem que tomar cuidado. Não é nesse sentido que a gente está falando. Nós estamos falando ecologia no sentido de ideologia. Usar, inclusive, textos bíblicos para defender a ecologia. E existe um texto em Apocalipse, né? E Deus destruirá aqueles que destroem a terra. E as pessoas tiram de contexto isso para forçar a barra no sentido de ser uma defesa ecologista. Nós vemos pessoas dizendo o seguinte: só me interessa os conceitos de Cristo. Jesus é a referência. O resto da Bíblia não me interessa, eu só quero saber de Jesus. E eu pergunto assim, como é que você formou, né, o conceito de Jesus se não foi com a Bíblia? Você recebeu uma informação direta de algum anjo que a gente não conheça? Você é diferente? A única informação que nós temos de Jesus é através da Bíblia. Então, por que você vai defender que tudo é amor, Jesus, e vai ignorar o resto da Bíblia, se o conceito veio dali, né? Tem uma série de distorções. O pastor mencionou hoje uma, que é a Bíblia precisa ser atualizada, né? Vocês já ouviram essa conversa. Existem muitas pessoas, já começam a aparecer, e aqui eu faço referência, não assim, a igreja na sua administração, né? Nós estamos falando agora por esses canais de comunicação. Todos nós temos hoje voz, nós podemos falar, então as pessoas criam as suas teologias e exploram isso nos canais de comunicação, né? Eu não quero, novamente eu não vou citar nomes aqui, mas existem diversos sites, inclusive até com nomes estranhos, na minha opinião, né? Não vou mencionar, mas que fazem uma oposição, né? As coisas fazem oposição à Bíblia, aos conceitos bíblicos, e começam a fazer oposição, inclusive, à administração da igreja, né? Veja, a igreja adventista é uma ditadura? Não, tá? A igreja adventista é representativa. Só que existem pessoas querendo fazer o seguinte: se a igreja adventista é representativa, então a qualquer horário do dia e da noite eu posso manifestar minha opinião e posso me rebelar contra a administração. Não é assim que funciona. Como é que funciona o representativo? Pessoas delegadas são colocadas num determinado momento, elegem quem serão os administradores, e a partir daí os administradores têm a responsabilidade de conduzir os destinos da igreja. E nós, seguindo os conceitos da igreja primitiva, né, em Atos, nós devemos crer que Deus dirige a igreja, o Espírito Santo de Deus dirige a igreja através desses homens que foram eleitos. Esse sempre foi o conceito da Bíblia. Agora, a gente encontra hoje pessoas se rebelando publicamente. Eu encontro pessoas, inclusive, falando mal nominalmente de pessoas da administração. Veja, nós devemos, quando nos é dito, né, no Novo Testamento, que nós devemos orar pela liderança, né, da igreja, nós devemos de fato orar. Por quê? São homens que têm as mesmas dificuldades que nós
e que têm uma responsabilidade muito mais pesada do que a nossa. Deus coloca no ombro deles maior responsabilidade do que está no ombro de vocês e de mim. Eles têm que cuidar do rebanho de Deus. Isso é muito mais sério. Então, assim, veja, eles têm dificuldade, né? Eles têm as dificuldades. Eles têm que receber sabedoria de Deus para conduzir a igreja em tempos tão difíceis como esses que nós vivemos. Tá? Eu tenho 2 filhos, eles já são criados, né? 33, 31 anos, e até agora não querem ter filhos. Tá? Então eu digo que eu sou um avô canino, né? Porque eles têm cães só. Mas é típico, quem conhece é típico do Vitor, né? Mas olha só, por que eles não querem ter filhos? Um dos motivos, tá, é porque hoje está muito difícil educar. Tá? Eu nem vou afirmar aqui que eles nunca vão querer ter. Pode ser que um dia, né? Mas hoje é verdade. É muito difícil você conduzir hoje a educação de uma criança. Tá? Nós vivemos num mundo difícil. Quando a gente era criança, você tinha um problema com o seu coleguinha, você ia lá e resolvia direto com ele, né? Às vezes até de formas iníquas, né? Tá? Mas assim, você resolvia, tá? Acabava ali o negócio e pronto, era amigo, depois de uma hora já era amigo de novo, sem problema. Hoje a gente tem esse bullying, e leva, e pode processar, e leva para o Ministério Público, e é dó, poxa, olha a que ponto nós chegamos. E aí, tem o problema das ideias, voltando de novo, as ideias. Nós, hoje, vivemos num mundo em que um lado policia o outro. Um lado pode falar e o outro não pode se expressar. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? Isso se manifesta em todos os aspectos, inclusive até dentro, agora já, da nossa igreja, né? Mas voltando ao assunto do anterior, eu vejo também no outro sentido, que pessoas, pastores, igrejas, entidades religiosas diversas também estão se unindo. Né? Eu fico vendo assim, pessoas assim, que estão convidando o pastor Rodrigo Silva, por exemplo, em programas que vocês nunca imaginaram. Pastor de uma diversa religião, vocês nunca imaginaram que é tão diálogo com alguém adventista, porque quem é adventista geralmente é esquisito, sei lá, né? Então eu vejo que está vendo essa convergência também de ideias, também está se levantando esse outro lado, né? Que está combatendo essas ideologias e sistemas, né? Mas só entenda o seguinte. O conceito aqui, excelente ponto. Olha só, uma coisa nós estamos falando de ideias se degladiando, tá bom? Para formar uma síntese, rei do norte contra rei do sul, religião contra humanismo. Na verdade, uma religião que já é humanista e ela vai se sentir confortável quando conquistar o mundo humanista. Outra coisa, nós estamos falando de pregação do evangelho, tá? Isso que você citou é maravilhoso de ver, tá? É quase como se as pedras já estivessem falando. Então nós temos realmente pessoas que estão pregando hoje em ambientes que a gente nunca imaginou. Fantástico isso, tá? E nós estamos vendo pessoas sendo despertadas por Deus e reconhecendo verdades bíblicas e buscando entender mais. Inclusive então, o próprio sábado. Tem um sim, canal dele que não tem nada a ver, mas ele descobriu e pontua tudo, assim, coisas que a gente já sabe que... Isso. E as pessoas estão descobrindo. Mas o problema, aí uma outra questão, o problema é o cara ir lá para pregar e daqui a pouco começar a se contaminar com aquilo lá e daqui a pouco se criar uma síntese. Porque às vezes você vê as pessoas para ganhar views fazendo coisas que não são muito legais, que não representam bem o evangelho que a gente quer pregar. Entende? Assim, é complicado. Por isso que quem vai joelhar, graças a Deus, quem vai fazer o joelhamento é Deus. Mas entenda o seguinte, onde foi que Deus colocou... Porque a gente viu aqui, por exemplo, adventistas abrindo porta para feminismo, para LGBT... Não, então, vamos separar as coisas, tá, pessoal? Primeira coisa, né? Onde foi que Deus colocou Jonas para pregar? No pior ambiente possível, Nínive, né? Eles eram corruptos, eles eram extremamente ímpios, né? Terrível o ambiente lá, e Deus colocou ele para pregar lá, tá? Deus sabia que ele poderia suportar isso daí. O problema dele, depois de ter ficado nervosinho, é outra história, tá bom? Isso aí é outro problema. Agora, o que você tocou, que é esse conceito de pessoas colocarem coisas humanistas dentro da igreja, foi o que eu mencionei no início.
Tá? É essa forma que vem entrando algumas coisas, que o texto bíblico fala, armando as suas tendas no Monte Santo. Tá? Então, nós estamos vendo isso. Agora, vem cá. Aonde está dentro da igreja o ministério da verdade? Existe um ministério da verdade que diz, você está certo, você está errado. Aonde está esse ministério da verdade? Pessoal, ele não existe. A Bíblia é referência. Mas realmente lá do outro lado tem o Ministério da Verdade, né? Sim, mas aí nós estamos falando da parte política, tá? Isso aí. Nós estamos falando da parte política, né? Eu estou falando assim, dentro do conceito de pregação do Evangelho e as ideias humanistas invadindo a igreja. Existe o Ministério da Verdade? Não existe. Mas existe a verdade, existe a referência. Qualquer um de nós pode recorrer a esse livro e saber se aquilo que está, aquela ideia que está vindo ali, se ela de fato é verdadeira ou não. Qualquer um de nós pode fazer isso. E o que a Bíblia recomenda? Pergunte para o seu pastor quando você estiver em dúvida. Não, falou assim, estude, vá olhar nos textos. Isso não impede você perguntar para o pastor, tá? Você pode pedir um apoio, mas você pode olhar os textos diretamente. Veja, vamos pegar o caso, exemplo aí do racismo. Vocês veem em algum lugar da Bíblia defendendo o racismo? A Bíblia fazendo defesa de racismo? Olha, cuidado, vocês têm que tratar diferente as pessoas de cor preta, vocês têm que tratar diferente as pessoas de cor morena, que são árabes. Não, a Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia diz Tá? que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas, você tem que tratar dos necessitados. Não importa se ele é de cor escura ou ele é de cor branca. Não faz diferença, pessoal. Tá? Então, por que a ideia de racismo tem que entrar dentro da religião, dentro da igreja? Não faz sentido. Feminismo. Tá? Esse é terrível, porque eu acho que Jesus era extremamente machista. É isso que a gente lê nos textos da Bíblia? Não. Jesus, ele teve cuidado especial com as mulheres? Muitas vezes. Tá? Ele deu exemplo numa sociedade, vamos lembrar, numa sociedade que era machista, Jesus deu o exemplo de como tratar a mulher, a dignidade da mulher. Tá? E veja que a Bíblia fala lá no início que eles foram criados como iguais, homem e mulher. Foi por conta do pecado que houve uma degeneração. Ah, não, mas Deus falou que a mulher deveria agora ser submissa ao homem. Mas De Deus fato, também Deus falou mandou isso? o marido amar a esposa como a Sim. si mesmo, como seu próprio corpo. Mas veja, ali Deus estava prevendo o que aconteceria com o mundo no âmbito do pecado. Uma das coisas é a opressão do ser humano, em todos os aspectos. Ora, se você é casado e você trata mal a sua mulher, você oprime a sua mulher, você não é um cristão. Me desculpe te falar isso. Tá? Você não é um cristão, porque não é isso que a Bíblia ensina. Então, assim, não vamos dizer que eu posso ser cristão e ao mesmo tempo machista. Tá? Tá bom, eu vou ser cristão e ao mesmo tempo eu vou ser, desculpem, eu não quero abordar aspecto político, tá? Mas aspecto de ideias. Não é possível um cristão comunista ou socialista. Por quê? Eu não falei para vocês, mas as ideias de Hegel, que ele colocou, uma se confrontando com a outra, elas foram depois integralmente aproveitadas, eu falei, né? Aproveitadas por Marx e Engels para criar o socialismo e o comunismo. Tá? E o combate, por exemplo, se combate tudo que possa ter autoridade, porque a ideia é você quebrar a autoridade. O comunismo ele exige isso. E em teoria todos seriam iguais. Nós sabemos que na prática isso nunca acontece. Tá? Como disse o próprio marxismo, né? Alguns são mais iguais do que outros. Tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu só quero reforçar o seguinte: não é possível você ter no mesma pessoa uma pessoa ser comunista no sentido mesmo, né, de tudo que é pregado no comunismo e ser cristão, porque os comunistas eles tentam na base destruir a religião, porque Deus é uma autoridade, não pode ter uma autoridade dentro do comunismo. É isso que eu ia falar. Ele quebra primeiro a autoridade da Bíblia, aí ele vai lá e, em segundo lugar, quebra a autoridade da família. Aí, ou seja, ele bagunça tudo. Sim. Né? Aí consegue Perceberam, pessoal? Nós não estamos falando aqui de política. Não me interessa a política aqui nesse grupo. Tá bom? Mas nós estamos falando de coisas que são reais para a nossa vida. Se você não compreende isso, como é que você vai compreender depois
as coisas que vão acontecer mais para frente. Se você não sabe se ancorar com a Bíblia, para saber rebater as ideias que estão acontecendo, como é que você vai enfrentar as coisas que vão para frente agora, que vão acontecer? Ou vocês acham que Satanás, ele vai trabalhar assim: olha, atenção, vocês aí que são povo de Deus, tá? Eu tenho essas ideias aqui, vejam, elas são ideias criadas por mim, do meu lado, não se confundam. Vocês acham que Satanás trabalha assim? Ele cria as ideias dele misturadas com a verdade. E ao contrário, ele tem várias ideias para os vários segmentos da população. Todas elas atraem um determinado número de pessoas. Elas podem ter conflito entre elas. Satanás não se preocupa com isso. Não precisa ser uniforme, tá? Não precisa ser um sistema único. Tem sistemas separados. Mas todas elas atacam a Deus e os seus princípios. Né? E nós temos que ser capazes com a Bíblia de entender isso e nos posicionarmos, tá? Eu não preciso ouvir uma opinião, por exemplo, eu escuto uma ideia, eu em tese não precisaria ouvir até a igreja se manifestar, porque a igreja não vai se manifestar em tudo, não faz parte do conceito. Vacinação, devo tomar vacina ou não? Não vou entrar no mérito, tá? A igreja não vai se manifestar sobre isso. Existem algumas pessoas que colocam até, né, as suas opiniões ali e que você toma como opinião da igreja, tá? Mas a igreja não tem que se manifestar sobre isso, não é do aspecto religioso, tá bom? Então assim, aprendam a decidir por vocês, nós temos a referência. O que mais que Deus nos deu nesse final dos tempos, que muitas pessoas desprezam? Espírito de profecia, pessoal. Se você entende a Bíblia e você vê que o adventismo, a igreja adventista, é um movimento profético, e nós vamos ver isso, Apocalipse capítulo 10 vai mostrar isso claramente, é um movimento profético. Então, por que não pode ter uma profetisa? Deus levantou uma profetisa, tem várias provas, tá? De que ela era uma pessoa assim como outros profetas da Bíblia. Ah, mas os escritos dela não podem se comparar com a Bíblia. Ela mesmo disse isso, tá? Agora, eu lhe sinto informar que a Bíblia menciona vários profetas que não têm os seus escritos na Bíblia também. Vários, monte de profetas. Aparece, Deus levanta um profeta, ele dá uma mensagem lá e ele desaparece na história. Não deixou nenhum livro, tá? Isso é motivo para você não aceitar Ellen White? Tá? Agora, leia Ellen White. Você vai ver que ela é baseada na Bíblia, tá? E que ela reforça a Bíblia. E ela fala claramente detalhes que vão acontecer no final que ajudam a gente. Agora, se você, né, você está atracando o seu navio, né, o navio da sua vida, está atracando no ponto final, no porto final, que é uma ilha cercada de perigos para chegar ali, né, e você é o comandante desse navio da sua vida. E aí Deus fala assim: olha, está aqui um mapa final do trajeto, aqui é muito difícil, tem águas aqui turbulentas, difíceis. Toma aqui, ó, isso aqui é a carta marítima para você chegar e aportar com segurança. Não, eu sou o cara bom, não preciso disso aí não, eu só tenho a Bíblia e vamos em frente, tá? Certo? A Bíblia, ela é o caminho, ela dá a noção de toda a verdade que você precisa para a salvação, mas Deus, na sua bondade, colocou mais detalhes para te ajudar e você não quer usar esses A detalhes. Bíblia fala, né? Creia em Senhor Jesus Cristo, será salvo, que ele os profetas e prosperaria. Exatamente. E Apocalipse Tá. já fala que o povo de Deus teria o espírito de profecia. Isso, exatamente. A própria Bíblia diz que se levantaria no final dos tempos o espírito de profecia, como sempre teve na Bíblia. Tá bom? Bom, o que eu quero dizer para vocês antes da gente avançar? Cuidado com as ideias, tá? Entendam que a gente está vivendo num momento de síntese. Nós temos ideias religiosas chocando com ideias humanistas e elas vão formar o pensamento de todas as pessoas que vai se opor à igreja, vai se opor à Bíblia e à verdade. Tá? Cuidado, lá, né? Parem para pensar por vocês mesmos usando a referência que é a Bíblia, tá? Deus não nos deixou na escuridão. Muito bem, mas o fato é que no verso 45, ele diz que armará suas tendas palacianas entre os mares contra o Monte Glorioso, né? Ou seja, numa atitude ofensiva ao povo de Deus. Na verdade, eu imaginaria cercando o povo de Deus, e Ellen White menciona como vai ser esse detalhe, né? Lembrando também da angústia de Jacó, né? O que é? Jacó estava para encontrar o seu irmão que vinha com um exército.
e ele seria destroçado. Então o que é a angústia de Jacó? Quando ele percebe que ele não pode fazer nada, que ele depende integralmente de Deus, e que para que Deus o salve, eles têm que estar ligados com Deus. Por isso que ele luta ali com o anjo, que na verdade sabemos que era o próprio Jesus ali, né? E ele luta até que ele consiga a bênção, consiga o perdão. Aí ele sabe que ele está pronto para enfrentar. E aí você vê que nesse caso, por exemplo, no caso falando sobre Ellen White, né? Ela fala que um anjo foi enviado também lá ao irmão. Sim, não foi, né? Um anjo também foi enviado lá. Deus controlou. E aí você sabe disso na Ellen White. Isso. Essa foi a ação de Deus para ajudar Jacó. Ele atuou em cima de Esaú, ok? Qual é a ação de Deus quando esse poder, rei do norte, rei do sul, cercar o povo de Deus e o povo de Deus se colocar ali perdido? Não tem mais solução. Vai ser morto. O que acontece? 12, verso 1. Vamos ler? Aí é o decreto, então, professor 45, é o decreto, a gente pode considerar? O cerco ao povo de Deus é o decreto, tá? Mas agora vem o livramento, que é o verso 1. Vamos ler o capítulo 12, verso 1? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Bom, traz para frente. Que livro é esse? Aquele que é achado escrito no livro. É o livro da vida, né? Aparece a menção dele em vários capítulos, inclusive no Apocalipse também. Deus usa o livro da vida como a referência para saber quem é salvo e quem não é salvo, tá? Aqui, claro, que é uma síntese, né? Não é assim, eu vou colocar o nome dele ali. Não, tem todo o critério, nós sabemos, o julgamento, Deus está fazendo. Mas vamos dizer, a representação máxima dos que vão ser salvos e dos que vão se perder está sintetizado ali no livro da vida, né? Agora, o que acontece aqui? Ele fala assim, nesse tempo, ou seja, nesse tempo terrível, vai ser salvo todo o povo de Deus. Então, olha só, nós já temos aqui a garantia da vitória, tá bom? Então, nós podemos imaginar que no futuro, quando todos esses poderes cercarem o povo de Deus, ao mesmo tempo você falou, né? Vem o decreto, mais para frente, fecha a porta da graça, né? O Espírito Santo se retira, veja, cuidado, não da terra, tá? O Espírito Santo se retira dos ímpios. Por que ele se retira dos ímpios? Essa definição de sair da terra, né? Você usa essa expressão, ele sai da terra, porque na verdade ele não está atuando mais O com os ímpios. Apocalipse fala que os salvos são do céu, mesmo vivendo aqui. Por causa da rejeição, né? Entenda o seguinte, que trabalho vai ter o Espírito Santo com os ímpios se já fechou a porta da graça? Não pode fazer mais nada. Aí se cumpre Apocalipse 22, que fala o que é sujo, continue sujo, o que é limpo, continue limpo, etc. Tá bom? É esse conceito. O asfalto já está se retirando gradualmente, né? Gradamente, né? Sim. Gradativamente. Entenda que a Bíblia sempre fala que Deus faz alguma coisa como ele apenas permite, né? O Espírito Santo, ele está agindo, mas ele não está tendo sucesso em muitas pessoas. E quando a pessoa rejeita, ele não força, né? Lembre-se que Ellen White teve um episódio muito interessante, quando ela fez uma viagem de navio, e eles enfrentaram uma dificuldade muito grande, tá? Tempo terrível mesmo ali, a ponto de pensarem que o navio ia afundar. E ela viu diversas pessoas ali, que não eram cristãs, se ajoelhando e clamando a Deus e pedindo e dizendo que se Deus as poupasse, elas teriam uma vida diferente, elas aceitariam e tudo, tá? O navio chegou ao porto, atracou direitinho, e essas pessoas saíram, ela narra, né, já fazendo algazarra, não mais como se a vida tivesse normal. E ela então faz uma observação muito importante ali. Quando ela narra todo esse conceito, né, e ela lamenta que a pessoa clama a Deus e depois esquece, né, e continua a vida, ela fala assim, todo dia alguém responde pela última vez aos apelos do Espírito Santo. Tá? Então veja, isso é uma coisa bastante séria da gente pensar. Quando fala que o Espírito se retira, está se retirando daqueles que rejeitam. Tá? O Espírito Santo vai precisar estar com os salvos, porque nós vamos estar, né, com os que vão passar por essa grande tribulação. Né? Quem vai nos ajudar? Né? O Espírito Santo vai estar com os salvos, mas ele não apela a isso. Ele não apela mais com os ímpios, né? E depois, então o que acontece? Nesse grande tempo de angústia, então se levanta Miguel. Então veja, aqui está a síntese do capítulo.
Miguel agora, Jesus apresentado como Salvador físico nosso, tá? Aqui nós estamos falando de algo físico, pessoal, porque o povo de Deus já está salvo no sentido religioso, tá? Mas agora aqui é físico, eles estão cercados, eles vão ser mortos, e Miguel então se levanta, tá? Ellen White narra com detalhes isso aqui, o Apocalipse também dá mais detalhes, né? Mas a gente não vai poder ver agora. Miguel, só lembrando, é o nome de Jesus quando ele está em combate direto com as forças do mal em defesa do seu povo. Por isso que aqui é usado Miguel. Então é bem apropriado, tá? Nós já falamos que Miguel não é um anjo, Miguel é o próprio Jesus. Não dá tempo da gente ver isso hoje. Agora, verso 2. Você pode ler o verso 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Muito bem. O que é isso? Que ressurreição é essa? Vamos entender rapidamente esse ponto, tá? Linha do tempo. Vamos imaginar que esse ponto aqui é a volta de Jesus. Ok? Nós temos, para efeito de classificação do que a gente precisa saber aqui, nós temos basicamente dois tipos de pessoas, tá? Na imediação da volta de Jesus. Quem são os dois tipos de pessoas na nossa classificação? Os salvos e os perdidos. Ok? E ao mesmo tempo, nós temos duas categorias de pessoas dentro dessas, dentre os salvos e dentre os perdidos. Obviamente, vocês já vão entender, nós temos os vivos e nós temos os mortos. Tudo bem? Estão entendendo aqui? Nós temos, então, os vivos que estão salvos e os vivos que estão perdidos. Tá bom? E os mortos? Mesma coisa, tá? Os salvos e os perdidos. Esse é o status que a gente tem nas imediações da volta de Jesus. Tá bom? Vocês sabem que o Apocalipse, ele descreve a volta de Jesus e ele dá uma cena tão pesada que ele diz que é a grande ceia do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma cena sinistra, horrível, porque é feito um convite às aves do céu para que venham se banquetear daqueles que estão mortos. E nós sabemos que quando Jesus voltar, os ímpios vão dizer o quê? Cair sobre nós rochas, rochedos e nos esconder da face deles, né? Do Pai de Jesus. Então nós sabemos que na volta de Jesus, todas as pessoas perdidas, puxa, deixei sem braço ele, né? Todas as pessoas perdidas, elas não vão suportar olhar para Jesus. Então o que elas acontecem? O que acontece com elas? Elas morrem também. Tudo bem? Como assim, professor? Os ímpios não suportarão ver a face de Deus. O sol da glória dele já vai morrer da glória? Exatamente. Tá bom? Então, as pessoas perdidas, elas morrem. Ok? Estão perdidos aqui. O que acontece com os salvos? Nós sabemos lá de Tessalonicenses. Eles são transformados. Tá bom? Então, os salvos vivos, eles são transformados e sobem para encontrar Jesus. O que acontece com os perdidos que estavam mortos? Eles passam reto, tá? Não tem algum Continuam mais mortos. alguns ressuscitam, né? Eles só vão ressuscitar depois do milênio. Ó. Mas Aqui terminou o tem milênio. aquele grupo que... Calma, rapaz, você estudou demais. Vamos lá. O que acontece com os salvos que estão mortos? Ressuscitam, são transformados e também sobem. Tudo bem? Esse é o esquema principal do que vai acontecer com as pessoas. Tá bom? Porém, o verso 2 que nós acabamos de ler tem uma ressurreição especial. Tá? Se vocês abrirem rapidamente comigo aí em Apocalipse, abre Apocalipse 14. Sem querer tomar muito tempo de vocês, só para a gente fechar aqui. Apocalipse 14. Todo mundo está acostumado a ver aí as 3 mensagens angélicas, certo? Então o tempo que essas mensagens angélicas estão sendo dadas é hoje, e elas vão até o final dos tempos. Vejam que no verso 13, né? Na verdade, no verso 12, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus. Então aqui está falando daqueles que vão fazer parte do povo remanescente, tá bom? Ou seja, no nosso desenho aqui, aqueles que estão vivos e estão salvos, tá bom? São esse pessoal aqui.
Muito bem, mas olha o que fala agora o verso 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde agora, quando? Do fim. Desde esse momento aqui das 3 mensagens angélicas, quando elas começam a ser pregadas especificamente da terceira mensagem angélica, tá? Que ocorre depois do desapontamento. Começa a pregação então da terceira mensagem angélica, por isso que vocês escutam a igreja toda hora falando, terceira mensagem, tá? Porque as outras tinham sido pregadas já antes. A conotação que a gente tem desses 2 versos é que, a partir da pregação da terceira mensagem angélica, todos os que aceitaram a pregação da terceira mensagem e morreram na fé da terceira mensagem, essas pessoas vão ter uma ressurreição especial. Então eu vou marcar aqui um pouquinho antes da volta de Jesus, essa ressurreição especial, tá? Então, todos os que morreram na mensagem do terceiro anjo, ressuscitam para ver Jesus voltando, para não perderem esse evento que vai ser maravilhoso. Porém, o verso 2 de Daniel fala o quê? Muitos, quer dizer, não todos, tá? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, são esses que eu acabei de falar, os que morreram na mensagem do terceiro anjo, porém outros para a vergonha e horror eterno. Quem são eles? A gente pode ter uma noção de quem são eles em Mateus 26. Olha esse texto aí para a gente concluir, Mateus 26. Isso. Olha lá, vamos ler, quem pode ler para mim aí? 62 até o 64. Mateus 26, 62 até 64. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse, nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha só, o que nós temos nessa cena? Nós temos Caifás, que até onde eu sei já morreu, tá? Mas Jesus disse para ele que ele vai presenciar, que Jesus vindo no céu. Está aí essa ressurreição especial daqueles que vão ressuscitar para vergonha eterna. Olha, se Caifás, que foi um dos principais perseguidores, porque ele contribuiu para a morte do Filho de Deus, é possível a gente arguir, tá? Vou usar essa expressão, marcar para vocês, é possível a gente pensar que todos os principais perseguidores da igreja também ressuscitarão para ver Jesus voltar. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, só estou dizendo que é possível a gente imaginar. Tá? Então nós teríamos aqui, para finalizar, essa ressurreição especial. Então, os que morreram estão salvos, ressuscitam e também vão para o céu. Porém, os ímpios ressuscitam e morrem de novo. Então, as pessoas dessa classe vão morrer quantas vezes? 3 vezes, é uma exceção. Já morreram, vão morrer de novo quando ressuscitar e depois do milênio morrem novamente. Tá bom? Seria essa ressurreição especial aqui que nós estamos falando. Então veja, tem um quadro geral, né? Mas tem essa ressurreição especial. Então seria só da 1844 para cá? Vamos dizer, em linhas gerais, a gente pode, quando começou a ser pregado, nesse trecho aqui, que aceitou a mensagem do terceiro anjo, como uma recompensa para eles, uma recompensa adicional, eles levantariam-se para ver Jesus voltando. Né? Tem uma descrição em detalhe que eu acho que vai comentar, que Adão vê, ressuscita e ele vê todas as gerações. Sim. A degradação do homem, o encolhimento, um homem de 4 metros para um homem pequeno, assim, Adão. E ele vai ver o estrago que ele fez. Só lembrando que Adão, como ele não aceitou a mensagem do terceiro anjo, ele ressuscita junto com os outros, tá? A ressurreição geral dos santos, tá bom? Mas as pessoas que morreram nesse tempo aí, tá bom? Paramos aqui então, e aí a gente conclui o livro de Daniel semana que vem. Lembrando novamente que não vai ser nessa classe, vai ser num salão aqui no prédio de frente, a gente vai ter uma indicação para vocês, ok? Vamos orar?